Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra forense, titulado pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Muito obrigado por estar assistindo este vídeo como parte da divulgação da nossa pós-graduação em Neurociências Forense, na parceria entre Vida Mental, onde sou diretor, com a Universidade Paulista. Um curso para médicos, psicólogos, advogados, assistentes sociais e outros profissionais, tanto da saúde como operadores do direito, com a finalidade de facilitar o diálogo entre profissionais da saúde mental com os operadores do direito e a prestação de serviço para a melhor aplicação possível da justiça. Olá, aproveito então para convidá-los a inscreverem agora no nosso canal do youtube.com/Vida Mental, em um botão que está aqui em algum lugar do seu vídeo, para continuar recebendo os nossos conteúdos preparados com muito carinho, com a finalidade de informar e formar. Então, quais são os 7 tipos de violências sexuais no Código Penal? Então, aqui fizemos um apanhado e, atualmente, essa questão de informação sobre o que é violência sexual está muito difundida, discutida, polemizada, muitas vezes pouco consensual e com a necessidade de cada vez mais interação entre profissionais da justiça, da saúde e também da educação. Tanto é que tem vários educadores que interessam também na nossa pós-graduação em neurociências forenses. Então, quando nós partimos para uma discussão científica e técnica a partir da literatura atualizada, nos permite que conheçamos as formas de denúncia, de acesso aos cuidados das consequências também das violências sexuais, as diferentes formas, assim como torna possível um trabalho de prevenção. Em todas as nossas pós-graduações, nós temos uma preocupação sistemática, intensiva, sempre com aspectos preventivos. Nós precisamos evoluir no Brasil muito para uma atuação profissional preventiva em diferentes cenários, porque isto torna as atuações, tanto no serviço público como privado, com menores custos, mais rápida resolutividade e com menos consequências danosas para ambas partes envolvidas. E profissionais de saúde podem ser convocados repetitivamente como peritos ou assistentes técnicos para avaliar tanto o perpetrador da violência como a vítima. Então, frequentemente, médicos e psicólogos são convocados por juízes ou outras autoridades para prestar um serviço pericial, de responder algumas perguntas que estão nas dúvidas dos operadores do direito por parte do profissional de saúde. E também tem a função do assistente técnico. Assistente técnico é o profissional que vai contribuir com uma das partes tecnicamente para oferecer subsídios na resposta de algumas dúvidas. Então, no Código Penal nós temos o assédio sexual, que está na relação de trabalho de uma forma bastante marcante, com repercussões as mais diversas possíveis, e aqui no artigo 216-A coloca como constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função. Então, o assédio sexual tem essa característica, inclusive algumas vezes cai em concurso, que conceitualmente, de como está colocado na lei, é de um indivíduo que tem um nível hierárquico superior ao qual está acontecendo ou a qual está acontecendo o assédio. E a violência sexual mediante fraude, vantagem econômica. Aqui nós temos no artigo 215 que ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Temos aqui, então, essa questão de violência sexual mediante fraude, como também crescendo em termos de divulgação
da existência desta condição na lei, que era menos conhecida até recentemente em relação, por exemplo, ao assédio sexual, que já está mais divulgado, reconhecido e com as pessoas mais esclarecidas de como reagirem e solicitarem justiça nesses contextos. Estupro. Então, estupro colocado como a pena determinada de acordo com a gravidade da lesão corporal, idade da vítima e se resulta em morte. Então, aqui no artigo 213, coloca como constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, o estupro tem aqui na lei esta colocação, essa descrição ampliada além da conjunção carnal. E o aborto, proteger a dignidade humana e evita o nascimento, poderia trazer graves consequências. Então, no artigo 128, não se pune o aborto praticado por médico, aborto necessário. Se não há um outro meio de salvar a vida da gestante, aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal, esta é uma parte que costuma cair em concursos de quando, então, o aborto está, digamos, legitimado na lei, com essa especificidade que eu chamo a atenção, quando tratar-se incapaz do seu representante legal, dando essa ciência para o ato médico do aborto. Então, o lenocínio, que é menos conhecido, menos falado, menos divulgado, que é a intermediação de favores sexuais, que é mediação, favorecimento da prostituição, exploração sexual, da casa de prostituição e do rufianismo. Então, no artigo 227, induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem. No artigo 228, induzir ou atrair alguém à prostituição ou a outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone. Manter por conta própria de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário gerente. Artigo 230, tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar no todo ou em parte quem a exerça. Então, no Código Penal, nós temos aí amplos leis que abordam amplamente várias condições criminosas. Ultraje público ao pudor é caracterizado como ato, escrito ou objeto obsceno. No artigo 233, praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público. No artigo 234, fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda para fim de comércio, de distribuição ou de exposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno. Vejam, então, que várias situações que habitualmente pareciam serem aceitáveis, elas estão muito bem descritas no Código Penal. E envolvem pessoas que vendem, distribuem ou expõem à venda ou ao público qualquer dos objetos referidos neste artigo, realizam em lugar público ou acessível ao público representação teatral ou exibição cinematográfica de caráter obsceno ou qualquer outro espetáculo que tenha o mesmo caráter. Realiza em lugar público ou acessível ao público ou pelo rádio, audição ou recitação de caráter obsceno. Percebam, então, que tem uma riqueza muito grande de condições correspondentes a criminosas em situações que muitas vezes são relevadas como sendo potencialmente aceitas, e não o são. Então, crimes sexuais contra vulnerável. Aqui, crianças, adolescentes, pessoas com doenças ou deficiências mentais que resultem na falta de discernimento, ou seja, capacidade clara de compreensão ou não possam exercer resistência. Então, no artigo 217-A, ter conjunção carnal, praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer lascívia de outrem,
praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer lascívia própria de outrem. No artigo 218b, submeter, induzir ou atrair a prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tenha o necessário discernimento, ou seja, clareza, para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. Cada vez mais, então, vemos que as questões de crimes sexuais, elas são amplas, ricas e que dependem fortemente do conhecimento de profissionais da saúde, do direito e, friso, da educação, para que possam ser adequadamente cumpridas essas leis. Então, aqui falamos das questões de crimes sexuais que, no nosso curso de pós-graduação em neurociências forenses, é profundamente estudado, tanto em suas características preventivas, como também interventivas e até posteriormente para as vítimas de como realizar a adequada reabilitação pelos danos físicos e psíquicos em consequência dos crimes sexuais. Dessa maneira, então, essa foi uma mini aula sobre esta temática de interface de criminologia, saúde mental e educação. Ou seja, são 3 grupos de profissionais, educação, justiça e saúde, que devem conhecer profundamente esta temática para dela trazer o maior subsídio possível de segurança para a sociedade como um todo. E observem que não só exclusivamente para crianças e adolescentes. A temática da sexualidade em interface com a criminologia, ela tende a ser subavaliada, subsolicitada, subaproveitada, o que faz com que muitas pessoas permaneçam por longos períodos como autores de crimes dessa temática e muitas vítimas com sofrimentos prolongados sem saberem solicitar os seus direitos e a punição de quem causa danos. Uma grande observação que muitas vezes, por falta de conhecimento, professores deixam de prestar um grande benefício para indivíduos e a sociedade nessa temática, que profissionais da saúde não atuam da maneira como deveriam, especialmente fazendo perguntas direcionadas para casos suspeitos, e na justiça há um modo de subaproveitamento daquilo que imaginamos ser a forma mais adequada possível de dar segurança à sociedade. Por isso que essa temática será profundamente estudada, explorada, com todas as orientações de aplicação prática na nossa pós-graduação em neurociências forenses. Trata-se de neurociências forenses, um campo de conhecimento altamente desafiador, próspero, instigante e que faz com que nós da saúde e os colegas do direito da educação possam conviver, trocar experiências, informações e dados que contribuam muito mais para uma sociedade mais protegida e com a justiça aplicada da maneira mais legítima possível, com as devidas intervenções em vítimas e autores. E, então, você profissional da saúde, educação e justiça, que está a fim de melhores condições de trabalho, reconhecimento e remuneração, essa é uma formação que amplia muito as suas possibilidades de trabalho, a habilidade para participar de concursos públicos. E então, volto a frisar que os nossos cursos são de investimentos justos, ou seja, são parcelas bastante viáveis de serem pagas. Além que nós temos grandes diferenciais. Um deles é que os nossos professores todos, além da carreira de docência, também atuam no mercado de trabalho e trazem essa experiência das escolas, das instituições de saúde, dos locais de trabalho jurídico para a sala de aula, já que parte do nosso curso é presencial, o que facilita muito o network multiprofissional.
e também parte à distância, realizado da sua casa com acesso à internet banda larga. Então, está aí o convite, acesse este link aqui que está tanto na tela como também abaixo do seu vídeo, que vai dar acesso direto ao site da Unip, onde tem todas as informações pedagógicas, financeiras, metodológicas e administrativas da nossa pós-graduação em neurociências forenses. E mais, nós estamos muito disponíveis para todos os esclarecimentos possíveis e facilitar a sua inscrição e matrícula. Fiquem à vontade para contactar diretamente a mim como coordenador no telefone 11 99622 8835 e também no meu e-mail lobo@vidamental.com.br. Aqui tem outros contatos da nossa equipe e se você quer fazer contato direto com o NIP, fácil. Quem mora na Grande São Paulo, indica o 2166-1066 e de todo o Brasil, sem custo, o 0800 010 9000. E dessa maneira, então, as boas-vindas à realização da nossa pós-graduação em neurociências forenses. Acompanhe também todas as nossas redes sociais, onde estamos divulgando conteúdos informativos desta e de outras temáticas. E assim, vamos realizando essa pós-graduação, irmos a um nível de desenvolvimento pessoal, satisfação pessoal e capacidade profissional transformadora em um nível de performance muito mais além.